Muito bem, meus queridos e queridas, aqui quem fala é Sérgio Bebiano, presidente e fundador do Centro Espírita Jesus Nazaré, e eu estou aqui mais uma vez no nosso terceiro programa do Estudo de Perguntas e Respostas com meu querido amigo Zé Amaral. Beleza. Prazer estar aqui, Zé, mais uma vez. E como vocês já sabem, meus queridos amigos, nós estamos com uma nova fase desse estudo. Agora o estudo ele está sendo disponibilizado para vocês aqui de uma forma diferente, né? Ao vivo aqui, vocês podem interagir aí, fazer as suas perguntas, tá certo? As perguntas serão respondidas nos próximos programas, ok? Então, basta aí vocês entrarem aí, depois no final aí, gostando do programa, dá o seu like aí, para que a gente possa estar sendo divulgado esse programa aí para muitas pessoas que precisam tanto. E aqui eu vou passar para o Zé Amaral, nós estamos com o tema desse mês, cada mês a gente vai estudar um tema diferente, o tema desse mês é o despertar da fé e o sentido da vida. Um programa muito interessante, nós temos várias perguntas aqui que foram selecionadas, nós já vamos estar passando para vocês aqui, eu vou passar para o Zé Amaral para fazer a primeira pergunta, mas antes, Zé, você falou comigo que não ia falar, para não falar não, mas eu vou falar para vocês. Você já falou tem umas muita 4 ou gente 5 que não vezes. sabe. E a gente idealizou esse novo programa aqui, esse novo estudo, né? Aqui, com base no que a gente já fazia aqui dentro do Salão de Convenções do Centro Espírita Jesus Nazaré. Só que esse estudo, meus queridos, já é de longa data. Se vocês colocarem aí estudo de perguntas e respostas, vocês vão ver muitos outros programas, muitos estudos já realizados aqui nesta casa e que foram todos gravados, tá certo? E eu queria falar que quem idealizou esse estudo aqui foi meu querido amigo Zé Amaral, aqui que está aqui conosco mais uma vez nessa nova etapa desse estudo aqui, tá certo? Graças a Deus. Obrigado aqui. Eu não vou contar a história inicial, que começou com pinga-fogo, todo mundo já conhece, né? Todo mundo já conhece. Tá certo? Mas o Zé Amaral tem uma gratidão muito grande, Zé, e eu tenho certeza que vai poder ajudar muita gente, tá certo? Então vamos lá, Zé, na primeira pergunta aqui, nosso estudo aqui é ligeirinho para a gente poder ajudar muitas pessoas a elucidar suas dúvidas. Então vamos lá, o despertar da fé e o sentido da vida nos remete a uma perguntinha básica. O tema dessa semana é o papel do Espiritismo na compreensão da vida. Não é isso, Deone? Sim. Então, a pergunta que se faz é: o que é a vida sob a ótica espírita? Se a gente for levar, né, ao pé da letra de acordo, somos apenas matéria organizada ou espíritos imortais em experiência temporária? Ué, fica fácil de entender que na base da doutrina espírita a gente vê a vida é uma etapa da existência do espírito imortal que progride por meio das reencarnações sucessivas. É bom que a gente entenda uma coisa, que a vida a gente só tem uma. Desde que fomos criados pelo Pai, não morremos mais, somos imortais. Mas a nossa vida é dividida em existências. É por isso que um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade das existências. Não é pluralidade das vidas, porque vidas só temos uma. A pluralidade das existências significa que a nossa vida é dividida em existências, com períodos de interexistência quando a gente passa no mundo espiritual, preparando uma nova existência. E aí a fonte que a gente pode consultar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, questão 85, qual dos dois é o mundo espiritual ou o mundo corporal é o principal na ordem das coisas? Isso aí eu deixo para a gente entender a partir de Jesus de Nazaré, porque quando Jesus chega aqui e vai se apresentar, ele diz: o meu reino não é desse mundo. Só por essa fala, meu reino não é desse mundo, ele está dizendo que, obviamente, só são 2 mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo material. Se o reino dele não era desse mundo, o mundo material, então o mundo dele era o mundo espiritual. E o nosso mundo, ele explica para nós que o nosso mundo, né, o real, o mundo primordial é o mundo espiritual. Mas a gente precisa das reencarnações, a gente precisa de novas existências sempre, para que a gente possa exercitar a nossa capacidade de compreensão do que significa a vida humana por aqui. Tá certo, Zé. E olha só, meus queridos amigos, essa segunda pergunta vem exatamente ao encontro que você acabou de falar, Zé. Qual que é a contribuição do Espiritismo para compreender o sentido da existência?
Isso. Olha só. Então, assim, para reflexão, se a gente tivesse uma vida só, e se tudo terminasse com a morte, viveu, nasceu, viveu, morreu e acabou tudo. Isso. Então, se tudo termina com a morte, qual que seria o propósito do esforço moral? Você se melhorar. Se você só tem uma existência. Então não tem sentido você fazer nada. Então o egoísmo iria prevalecer, não é? Essa é a verdade. É porque ninguém dá conta de sair do egoísmo numa existência só, não dá para sair. E aí, sabe, não, eu só tenho esta vida, né? Eu nasci aqui, então eu tenho que aproveitar o máximo possível, porque eu vou morrer e é o que muitas pessoas pensam. Morreu, acabou. Isso. Né? E não acaba, meus queridos. E aí, para a base doutrinária nossa aqui, olha para você ver aqui, ó. O Espiritismo esclarece que a vida tem finalidade educativa e evolutiva, tá certo? Nada acontece sem objetivo superior, tá certo? Então, meus queridos, a gente vem, como o Zé Amaral acabou e falou aí, falou muito bem, tá certo? Então, você vem com um propósito aqui, tá certo? Então, a gente vem, nasce. Temos uma vida, mas várias existências, ou seja, várias reencarnações. Então, nascemos, crescemos. E aí tem aqui na literatura, aqui a gente fala aqui, né? A literatura espírita, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Isso está lá no livro dos Espíritos, tá certo? Então, meus queridos, o objetivo aqui nosso da reencarnação aqui é a gente estar sempre melhorando cada vez mais. Que hoje possamos ser melhores que ontem e que amanhã possamos ser melhores que hoje. Ou seja, cada reencarnação nós estamos aqui para melhorar, né, Zé? Outra perguntinha boa nesse tema é como o Espiritismo explica as desigualdades da vida? É a pergunta que mais a gente né, literalmente a gente passa a ser vítima dessa pergunta, que eu já tenho até medo dela, porque quando a pessoa pergunta, a intenção dela é saber por causa das diferenças. É só a gente parar e pensar. A reflexão que sugerimos é por que uns nascem em berço privilegiado e outros em extrema dificuldade. Quando a gente observa isso, a base doutrinária é uma só, é entender as desigualdades sociais e morais que decorrem das experiências anteriores do espírito e das provas escolhidas. Vamos dizer, todos nós fomos criados simples e ignorantes, fomos criados iguais. Lá no início, todo mundo teve o mesmo princípio. Simples e ignorantes. Simples porque não éramos compostos. Simples a unidade. De lá para cá, o presente que nós recebemos foi o livre-arbítrio. E a partir do livre-arbítrio, cada um escolhe a velocidade da evolução que quer seguir. É por isso que, se, por exemplo, tiver 1000 pessoas nessa sala, eu der R$1.000 para cada um, e falar, voltem daqui um mês para a gente conferir como é que está. Cada um, usando o seu livre-arbítrio, vai fazer o que bem entender dos seus R$1.000. Vai chegar um que está devendo mais 10, vai chegar outro que já acumulou quase os 100 mil. É essa lógica que a gente vê. Ao longo da história de vida, é a nossa liberdade, a liberdade da gente escolher o nosso caminho, que traça as diferenças que a gente pode colocar. Então, por exemplo, quando a gente pensa assim, a desigualdade das riquezas não tem sua origem nas faculdades diferentes dos homens, mas na utilização que fazem delas, oriunda do livre-arbítrio sendo utilizado. A questão 808 do Livro dos Espíritos, a desigualdade das riquezas não se origina das desigualdades das faculdades, que daria a uns mais meios de adquirir do que a outros. Sim e não. A pergunta é respondida dessa forma, sim e não. Que dizeis da astúcia e do roubo? É nesse momento aí que você percebe que existem possibilidades, N possibilidades de você fazer escolha. Algumas pessoas escolhem mais rápido, outras pessoas escolhem mais lento, mais sofrido, menos sofrido. Quando Jesus esteve aqui, ele deu um caminho, por ele ser o guia, nosso guia. Segundo a doutrina espírita, na questão 625, Jesus é o nosso guia e modelo.
Por guia, a gente entende o seguinte, que quando ele fala que é o caminho, a verdade e a vida, ele deu todas as plaquinhas do caminho que, se a gente seguir à risca, a gente não se perde em coisas que vão atrasar o nosso processo evolutivo. Nesse momento, a gente acelera a nossa evolução. E aí, o céu é o limite. Tá certo. E olha só, meus queridos, olha essa pergunta que chega aqui. Por que reencarnamos? Por que reencarnamos? Né? E aí a gente vem com reflexão aqui. Se nós já vivíamos antes, por que não lembramos claramente do passado? Se a gente tem várias reencarnações, por que eu não lembro do que aconteceu na minha última reencarnação? Ainda bem. Pois é, ainda bem, falou tudo. Por quê? Você sabe por quê? Porque Deus é tão maravilhosamente bom e misericordioso que nos dá esse esquecimento das nossas reencarnações passadas. Meu amigo que está nos assistindo neste momento aqui, minha amiga aqui, você já pensou, você dentro do seu lar neste momento, lembrar que aquelas pessoas que estão no seu convívio familiar, sua mãe, seu pai, seu filho, seu marido, sua esposa, seus parentes ali, que viveram, não raro, porque o relacionamento hoje é consanguíneo, mas os laços espirituais são muito fortes. A gente não reencarna no seio da nossa família de paraquedas, não. Tem um planejamento, tem tudo ali. Ali reencarnam espíritos de afinidade, que são simpáticos uns com os outros, mas também antipáticos, inimigos até. Por isso que a gente encontra na doutrina espírita essas explicações. Por que um irmão não dá certo de jeito nenhum? Por que o filho não gosta do pai ou não gosta da mãe? Ou então ama a mãe e detesta o pai? Ou ama o irmão, mas não gosta do outro? E não tem explicação lógica para isso, né? Então, a gente lembrar que a gente também foi cruel no passado, como é que eu vou conseguir viver? E eu falo para vocês aqui, meus queridos, eu sei de mim, de muitas coisas que eu já fiz no passado. Não porque eu lembro, porque Deus é bom, mas porque inimigos meus do passado, nas nossas reuniões mediúnicas, já me contaram, como já contei para o Zé Amaral também, né, Zé? Então, assim, eu inclusive tenho no meu livro aí, ó, Resgate Sublime, Histórias para Inspirar, eu conto uma das minhas histórias lá na reunião mediúnica, lá, uma história dessa. Depois que você adquire o livro lá, vai ajudar as obras sociais da casa e vocês vão ver essa trajetória. E ali, quando a entidade, então, se manifesta e às vezes fala algumas verdades para a gente. Nossa! Porque, meus queridos, eu vou contar para vocês, eu não sou uma pessoa boa. Porque bom que Jesus falou assim, bom é Deus, né? Mas eu também não sou ruim, né? Não sou bom, também não sou ruim. E saber, ou ficar sabendo, melhor dizendo, que você foi uma pessoa cruel no passado, nossa, isso mata qualquer um, tá certo? Então, aí vem a questão da base doutrinária, né? A reencarnação é instrumento de aperfeiçoamento moral e intelectual. O esquecimento temporário do passado é proteção e misericórdia divina. Olha só. E aí vem na literatura espírita e fala assim, em cada nova existência corporal, o espírito dá um passo para frente na senda do progresso. Então, meus queridos, e aí, o passado só serve para a gente poder melhorar o nosso presente e o nosso futuro. Então, vamos pegar o que a gente tem de defeito nessa reencarnação, porque a gente sabe, a gente se conhece. Né? Jesus fala, conheça-te a ti mesmo. Então, a gente sabe o que são os nossos defeitos. E vamos começar a procurar melhorar. Né? Ou seja, como eu falei, que hoje a gente possa ser melhor do que ontem e que amanhã a gente seja melhor do que hoje. Né, Zé? É assim que tem que fazer. Mais ou menos por aí mesmo. Somos vítimas do destino ou construtores dele? A pergunta, qual o papel do livre-arbítrio na nossa vida? Para mim, o papel do livre-arbítrio é exatamente assumir a responsabilidade da sua trajetória evolutiva. A base doutrinária, o espírito é responsável por suas escolhas e a liberdade gera responsabilidade. Todo ser, quando atinge a maturidade, ele percebe claramente essa responsabilidade. E aí a literatura espírita coloca para nós, o homem é o artífice da sua própria felicidade ou desgraça. O Livro dos Espíritos, na questão 843, a pergunta é o seguinte, o homem tem livre-arbítrio de seus atos? Visto que tem liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria apenas uma máquina. Então, é nesse aspecto que a gente coloca. E todas as nossas mazelas são oriundas das nossas responsabilidades por causa das escolhas que fazemos ao longo da nossa trajetória.
Então, escolhas boas, né? Aquele velho jargão que coloca, plantar, ninguém é obrigado. Escolhas. Mas a partir do momento que plantou, a colheita é obrigatória. Então, que plantemos coisas que vão gerar consequências sempre boas para nós. E aí a pessoa vai perguntar, mas o que é plantar coisas boas que podem gerar consequências boas? Estude as leis da natureza, que são as leis divinas. As leis naturais são as leis divinas. Toda vez que você agride a lei natural, você agride a si mesmo. Paulo fala isso, né, Zé? Isso. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Exatamente. A questão é, o ponto principal é responsabilidade no que você faz. A partir do momento que você toma essa consciência, a sua escolha na vida fica muito mais sensata, muito mais tranquila, porque você vai estabelecer... Porque de última instância, ô Sérgio, tem uma coisa que esses dias para trás eu estava discutindo com uma pessoa, discutindo no bom sentido, trocando ideias. Aí a pessoa virou e falou assim, Zé, mas a gente pode brigar com as leis da natureza? Eu falei, não, brigar não. Você pode harmonizar-se com ela. As leis da natureza não foram feitas para ser obedecidas na sua integralidade. Elas podem ser desobedecidas desde que você aprenda a harmonizar com elas. Exemplo, a lei da gravidade está aí. Você briga com a lei da gravidade? Ele falou, não. Ninguém é doido de brigar com a lei da gravidade. Eu falei, Santos Dumont brigou e harmonizou com ela. E aprendemos a viver em harmonia com as leis da gravidade. Se ele não soubesse lidar com essa harmonia das leis da gravidade, ele não voava. Verdade. É aí que está a beleza da vida. As nossas escolhas, Deus não nos prende a determinados pontos. A gente pode aprender no jogo de cintura a fazer as escolhas, mas desde que seja em harmonia com as leis divinas. Aí as consequências sempre serão boas e benéficas para nós. Verdade. E olha só essa pergunta aqui, Zé, meus queridos amigos. A morte é o fim da vida? Olha só, né? O Zé falou isso aqui no início. Nós temos uma vida só, tá certo? Mas temos várias existências. Então a morte não é aqui o fim da vida. Mas por que então que o temor... Aí a gente vem para a questão de reflexão. O temor da morte nasce da ignorância sobre o que acontece depois? Com certeza. Porque nós temos medo do desconhecido. Isso é natural do ser humano, né? Se você vai num lugar, qualquer lugar que seja, se você chegar na minha casa hoje, meia-noite, tudo apagado, sem energia elétrica, você vai ficar com medo. Será que tem uma escada aqui? Será que tem uma rampa aqui? Meu Deus! Eu não. Eu chego lá, eu sei que a porta é aqui, ali a entrada ali e tal, porque eu já conheço o local. Então, quando você começa a conhecer sobre as questões espirituais, o que acontece depois da morte do corpo físico? Como é que funcionam as coisas no plano espiritual, as colônias, enfim? Quais são os reflexos das nossas atitudes aqui no plano físico em relação ao plano espiritual depois? Como o Zé acabou de colocar e colocou muito bem, tudo que o homem semear, isso também se fará. Está lá em Paulo, né, o apóstolo, no capítulo 6, versículo 7, quando ele falou isso aos Gálatas. Então, o que acontece? A gente começa então a compreender aqui que a morte não existe. Existe essa morte do corpo de carne. E não muda nada, meus queridos amigos. O dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, esse corpinho vai ser enterrado, vai virar comidinha de microbinho, e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio. Então, eu vou sair daquele corpo, ou seja, por isso que nós falamos, os espíritos falamos desencarnar. Ou seja, eu saio do corpo de carne e continuo o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente, vou lembrar dos meus amigos, dos meus entes queridos, dos meus parentes. E eu serei, então, atraído. Não é que eu não vou, não. Eu sou atraído para lugares no plano espiritual, de acordo com a minha consciência, de acordo com o que foi a minha vivência aqui no plano físico, tá certo? Então, na base doutrinária, nos ensina assim, a morte é apenas a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Olha só, meus queridos. E na literatura espírita fala assim, a morte não é destruição, é transformação. Pois é, isso é bacana demais, tá certo? Né? E a gente vai ver isso num livro muito pouco estudado, pelos espíritas, inclusive, que é o livro Céu e Inferno, também chamado Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós vamos ir lá no capítulo 1,
tá certo? Que a alma não perde a sua individualidade após a morte, conserva sua consciência e seus afetos. É assim, né, Zé? Isso dá uma alegria na gente, Ah, não dá? Não, eu falo para você, quando eu converso com a minha vovozinha querida aqui no centro, nas nossas reuniões, ela trabalha aqui nessa casa, meus queridos. Ela, meu vovô, meu primo boy, tem notícia da minha mamãezinha querida. Isso é gratificante, saber que os laços afetivos continuam, né? Que a minha mãe está bem, minha avó trabalha muito aqui, né? Tem inclusive o auditório, é uma homenagem ao nome dela, a vovó Amélia Maria Milagre. Né, Bom demais. O Espiritismo substitui outras religiões? Essa perguntinha é boa. E aí eu volto de novo a Jesus de Nazaré. Quando Jesus de Nazaré estava fazendo a apresentação dele, a primeira coisa que ele estava preocupado era não vir destruir a lei. Tá certo. Porque, né, as pessoas estavam preocupadas que ele ia derrogar tudo e colocar coisas novas no lugar. Eu falei, não, eu não vim derrogar a lei, eu não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. O jeito que está sendo feito até agora não é o jeito mais correto, então a gente precisa de vivenciá-la assim, assim assado. Então, um dos temas de reflexão é exatamente isso. O Espiritismo, é uma nova religião ou um complemento esclarecedor? A base doutrinária nos explica. O Espiritismo não impõe crença, convida ao estudo e à reforma íntima, transformação íntima. A literatura espírita diz: o Espiritismo não vem destruir as religiões, mas dar-lhes um ponto de apoio, um suporte para entender o que significa tudo aquilo que as religiões anteriores disseram. Agora, com possibilidades de experimentação através do fenômeno da mediunidade. A fonte, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, principalmente na introdução, ele diz: ele fortalece a fé pela razão e pela experiência. Só de falar desse jeito, a gente pensa que o Espiritismo, ele não vem para montar um novo sistema de religioso. Aliás, Kardec deixa isso bem claro. Tem uma palestra minha, inclusive aqui no site do centro, que é sobre Espiritismo, religião ou não. Aí lá está especificado um discurso que Kardec fez na Revista Espírita de, se não me engano, novembro, no dia de Todos os Santos, em novembro, ele fez esse discurso e deixa claro que nos moldes tradicionais o Espiritismo não é uma religião, mas é uma filosofia moral. E aí sim, é uma filosofia que nos coloca diante de uma postura que nos remete à religiosidade que, ao longo do tempo, tentou se viver da melhor forma possível. A doutrina espírita nos dá isso de bom grado e a gente aprende com ela a ser cada vez melhor. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, provavelmente, se a gente fizer tudo de acordo, melhor do que hoje. É assim que funciona. Verdade. E olha só, meus queridos, né? Essa questão da doutrina espírita ela é fantástica. E aí vem assim, como que o Espiritismo ajuda a enfrentar as dificuldades da vida? Porque a dificuldade, meus queridos, nossa, quem não passa aqui? Cheio de problemas. Às vezes a gente conversa com as pessoas que, nossa Senhora, minha vida é difícil demais, minha vida é cheia de problemas. Não. E aí começa a estudar um pouquinho a doutrina espírita. Aí fala assim, nossa, eu devo ter sido muito ruim mesmo. Eu joguei pedra na cruz, porque, nossa, para pagar o que eu estou pagando agora, né, que aí fala, a gente colhe o que planta. Nossa Senhora, calma, não é assim, tá certo? Então, quando você vai aprofundando na doutrina espírita, a gente vai ver aqui na reflexão que o conhecimento espiritual diminui ou apenas explica o sofrimento. A compreensão da lei de causa e efeito traz serenidade e responsabilidade. Então, quando você começa a entender aqui, você, gente, eu tenho que ser grato até pela doença. Gente, mas eu estou com uma doença, eu estou com câncer, estou com... Calma, agradeça, porque é um expurgo, é uma possibilidade, a reencarnação é um expurgo. Estou melhorando nessa, que na próxima vai vir melhor, pode ter certeza disso. A gente tem que aproveitar as oportunidades. A oportunidade vem, né, do latim oportuno, quer dizer no momento certo. Nós estamos no momento certo. Eu gosto muito de falar, sabe, Zé, nas nossas reuniões mediúnicas com a nossa equipe lá, eu falo assim, gente, com certeza esta é, sem dúvida, a nossa melhor reencarnação que já tivemos. E quem que nos conta isso? A história da humanidade. Olha o que a gente fazia antes.
Olha como é que a gente tratava as pessoas na época da escravidão. Não é? Olha o tanto que melhorou. Temos problemas, dificuldades. Aí eu falo para as pessoas, inclusive tem uma palestra que eu quero sugerir para os nossos amigos aqui, que estão nos assistindo, uma palestra da minha autoria, depois aí entra aí para vocês, ela chama Agradecimento. Só digitar aí Sérgio Bebiano palestras no YouTube, aí vai aparecer um monte de palestra minha. Tem essa que chama-se Agradecimento, tá certo? E aí você vai ver lá que eu falo que nós não temos problemas, nós não temos dificuldades. Parece que eu estou vendo aqui, o povo me vê aqui agora, como não tem problema? Como? Eu tenho problema, eu tenho dificuldade. Não, nós não temos problemas, nós não temos dificuldades. Nós temos desafios. Desafios a superar. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos dá uma nova oportunidade de superar os desafios que nós vivemos e que a gente vem com essa programação aqui nessa reencarnação. E a gente vai ver, meus queridos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7, depois vejam lá, a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, tá certo? E aqui tem um textinho que eu quero ler aqui para finalizar, Zé, que eu achei ele muito, muito bacana, que fala assim, ó, disse vulgarmente que a fé não se receita, não se impõe, daí muitas pessoas dizerem que não são culpadas por não terem fé. Sem dúvida a fé não se receita, e o que é ainda mais certo, a fé não se impõe. Tá certo? Não, ela é adquirida e ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo entre os que mais lhes resistem. Falamos de verdades espirituais, básicas, e não desta ou daquela crença em particular. Então, se você tem fé, se você acredita na providência divina, se você acredita num Deus maravilhosamente bom, justo e misericordioso, você sabe que o que você está passando aqui agora é a bondade divina. Então, você pode ter certeza que essa programação é o que é a melhor para você. Agora, eu quero finalizar, Zé, com um texto muito interessante, eu quero sugerir para você, porque a gente pode mudar a nossa vida, o nosso destino, não é verdade? Você falou no início aqui a questão do nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então você pode mudar a sua vida, para melhor ou para pior, de acordo com os seus atos, com as suas ações, com as suas atitudes. Tem uma frase do Chico Xavier que define isso aí perfeitamente. Se você não pode mudar o passado, você pode mudar o presente e fazer um novo futuro. Isso. Olha só, porque o destino está nas nossas mãos. E quem vai ratificar isso é Hamed. Tem um livro maravilhosamente, que eu amo esse livro, chama O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, tá certo? Ditado por Hamed, é o médium Francisco do Espírito Santo Neto. Leiam na sua primeira lição, reprogramação, porque você pode mudar a sua forma. Porque tem um ditado antigo e que é muito atual e que vai ser para sempre, que fala assim, quem não aprende pela dor, né? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas se você aprendeu pelo amor, então não há necessidade de você aprender pela dor. São opções, são dois caminhos. Eu quero aprender pelo amor, então não há necessidade de sofrer. Por que a gente sofre? Porque a gente não aprendeu a amar. E aí você pode mudar. Se você vem passando por uma série de situações, de várias provas e expiações nessa reencarnação, você pode mudar a sua vida. Às vezes as pessoas falam assim, mas e o destino? Não vem uma reprogramação, começa a estudar espiritismo, vai lá na câmara reencarnatória, a gente fez a programação da nossa existência. Então eu tenho um destino? Tenho. Então, ele não está traçado? Está. Mas ele não é definitivo. Existe um destino, ele está traçado, mas ele não é definitivo. Você pode mudar o seu destino. Isso. Você escolhe o gênero de provas, mas as provas você vai passando. Você vai passando e você vai mudar. Então, muita coisa que você está passando, você pode mudar. E quem nos ensina? Hamed fala nessa lição número 1. Depois leiam lá no livro, O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, intitulada Reprogramação, lição número 1. E Hamed fala mais ou menos assim, ó. Nascestes no lar de que precisavas. Vestistes o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Ele ainda fala assim, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrás, modificas, expulsas, tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa, a mudança está em tuas mãos. E finaliza assim a lição, reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Vamos refletir sobre isso, né, Zé? Beleza. Dá mais um? Vamos lá. Qual
a maior mensagem do Espiritismo para a humanidade. Se resumíssemos tudo em uma frase, qual seria? A base doutrinária nos diz: a vida é oportunidade de crescimento eterno sob a lei do amor. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade é o último degrau onde você exercita o agir por amor. E enquanto você estiver agindo na caridade, você está agindo como se agisse por amor. Até um dia você fazer disso de tal forma, né, rotina da sua vida, que você passa a agir por amor. E aí, nesse momento, você chega à conclusão de entendimento do que significa amar ao próximo como a ti mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10, coloca o seguinte: a compreensão da vida à luz do Espiritismo conduz à responsabilidade, à esperança e à prática constante do bem como caminho seguro para a felicidade futura. Meus filhos, fora da caridade não há salvação, é o ensinamento moral que contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esse símbolo é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Ou seja, a felicidade conquistada a partir da lucidez, a partir da consciência plena de que é um ser imortal caminhando rumo à perfectibilidade. Verdade. Uma última pergunta para a gente encerrar aqui o nosso estudo, né, desse terceiro estudo, né, que nós estamos tendo, na verdade. E a última pergunta fala assim: como a prática do bem se relaciona com a compreensão da vida? Tá? Aí a gente vem para a reflexão, né? Saber é suficiente ou é preciso agir? E aí, Jesus falou, muito será pedido a quem muito foi dado. Quanto mais você sabe, mais você tem responsabilidade. Mas aumenta também a sua responsabilidade. E isso é importante, porque o estudo está aí para todo mundo, não é restrito para algumas pessoas, tá certo? Então, na base doutrinária fala assim: conhecimento sem transformação moral não produz verdadeira evolução. Não adianta também você ter um monte de conhecimento. Eu conheço o Evangelho, Zé Amaral, de cor e salteado, os 28 capítulos do Evangelho, eu sei tudo. Você pode perguntar qualquer coisa, eu sei tudo. Mas você coloca em prática? Você se esforça, pelo menos, de colocar em prática? Qual que é a sua a iniciativa de se auto-melhorar, tá certo? Mas eu rezo todo dia. O resto não adianta nada. Você faz oração? Mas é a mesma coisa. Não, rezar é uma coisa, oração é outra coisa. Rezar. Oração, orar e ação. Ora e vai atrás, corre atrás, ajudar as pessoas, ajudar a si mesmo, fazer a sua transformação. É isso que a gente tem que fazer, né, meus queridos? Olha na literatura espírita o que fala. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. É aí que funciona. Aí é tudo, tá certo? A gente vai ver isso lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, lá no item 4, que fala que o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas o que aproveita os ensinamentos dados pelos espíritos. Os ensinamentos estão aí para todos. O Evangelho é o nosso norte. Ali estão os ensinamentos de Jesus. Não tem como errar. Então vamos refletir sobre o estudo esse novo estudo que nós estamos fazendo aqui, meus queridos, e vamos colocar em prática, né? Faça aí, faça a sua pergunta também, aí no final aí você pode fazer a sua pergunta, a gente vai estar depois selecionando para poder fazer as respostas aqui, tá certo? Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, familiares, para ajudar muitas pessoas. Dê o seu joinha aí, o seu like, para ajudar aí o YouTube aí a fazer essa divulgação, e se inscreva no canal para que a gente possa estar aí ajudando cada vez mais pessoas. No mais, agradecer aí a todos vocês mais uma vez, tá certo? Que Jesus nos abençoe sempre. Um grande abraço a todos, muita paz. Obrigado.